na época em que eu fazia o ensino médio, né? Que na época a gente chamava de curso clássico ou curso científico. E foi nesse momento que eu encontrei um professor de literatura, professor Antônio Salles, que foi um grande professor, inclusive na UFMG. E o professor Antônio Salles foi justamente aquele que despertou em mim esse gosto que eu tenho até hoje, conservo até hoje, pela literatura, porque eu achava suas aulas absolutamente extraordinárias. E quando eu estava no terceiro ano, que era um momento decisivo para escolher que carreira eu deveria, por qual carreira eu deveria optar, foi quando então me ocorreu essa decisão de optar pelo curso de letras, no sentido de que era o curso onde eu poderia fazer aquilo que me encantava, que era exatamente estudar literatura e ser professor de literatura. Essa é a razão pela qual eu vim fazer o curso de letras. Bom, na época, o curso de letras da Universidade Católica de Minas Gerais, antigo CMG, ele se dividia em 3 áreas. Era o curso de letras neolatinas, onde se estudava língua portuguesa, se estudava latim, se estudava espanhol, se estudava italiano, se estudava português, né, e francês. O curso de letras anglo-germânicas, onde se estudava português, latim, alemão e inglês. E o curso de letras clássicas, onde se estudava língua portuguesa, latim e grego. Eu optei pelo curso de letras anglo-germânicas porque foi justamente o curso que me oferecia uma possibilidade maior de profissionalização, porque além de professor de português, eu poderia ser também professor de inglês. Essa foi a razão de eu ter escolhido o curso de anglo-germânicas na antiga Universidade Católica de Minas Gerais. A USP eu fui para fazer o doutorado, quer dizer, foi, digamos assim, o momento derradeiro da minha formação acadêmica, porque eu fiz o curso de letras, como eu disse, na PUC, depois eu fiz o curso de especialização, que foi o primeiro curso de pós-graduação que eu fiz, que foi também aqui na PUC, em Teoria da Literatura. Fiz depois o curso de mestrado em Literatura Brasileira na UFMG e, posteriormente, fiz o curso de Teoria Literária e Literatura Comparada na USP, em São Paulo. Essa, portanto, é a minha trajetória na minha formação acadêmica. Fui apresentada ao Aldemaro num casamento em Betim, através de amigos comuns. Nessa época eu morava em Betim, em 1960. E depois de alguns meses nós nos encontramos de novo e daí surgiu o namoro. Começamos o nosso namoro. Conheci o Aldemaro na Faculdade de Filosofia Santa Maria, onde nós dois estudávamos, né? Eu fazia o curso de letras neolatinas e ele fazia o curso de letras anglo-germânicas. Mas ele estava um pouco na minha frente, apesar de ser mais novo do que eu, né? Mas ele estava mais adiantado no curso dele. A gente era colega de faculdade, a gente se encontrava com uma certa frequência, né? Mas não tinha maior intimidade, não. Mas na época, o Taranto, depois de formado já, ele era professor do curso de formação de oficiais da Polícia Militar, no então chamado Departamento de Instrução, o DI, né? E uma vez, acho que as turmas cresceram e eles pediram ao Aldemaro para arrumar um outro professor. E ele me convidou para trabalhar junto com ele lá no DI, lecionando língua portuguesa. E depois disso, ele ingressou na universidade, como professor também de literatura, no departamento de letras. Na época, eu era chefe do departamento. Aí a gente se entrosou mais, né? Eu conheço o professor Aldemaro desde o meu ingresso na universidade como aluna do curso de letras. Isso aconteceu em 78, portanto, mais de 30 anos, mais de 35 anos, é uma boa caminhada. E a primeira vez que eu o vi, ele era o professor Aldemaro distante, né? Distante no sentido de que era alguém festejado, já na universidade, no curso de letras, e eu era apenas uma aluna. Então, o meu olhar em direção ao professor Aldemaro, naquela época e hoje ainda, permanentemente, era um olhar de admiração, né? Um pouco aquilo que os alunos costumam construir em relação aos professores do seu curso. Há cerca de 20 anos eu participei de um concurso literário que era para a universidade. Na época eu era estudante de jornalismo e aí eu fui premiado aí com a 2ª colocação nesse concurso de contos, né? E o prêmio era entregue no departamento de letras.
E o professor Aldemaro, na época, se não me engano, era diretor do Instituto de Ciências Humanas, né? E ele que coordenou essa sessão, né? E ali, né, a gente ficou se conhecendo, né? Cada pessoa premiada se apresentou e etc. E houve uma interlocução ali que foi para além do prêmio, sobre literatura, enfim, artes e outras questões assim, afins. E logo depois eu fiz eu ingressei no mestrado em letras, né? E ele se tornou o orientador, né? Assim, ele me orientou durante 2 anos e meio, né? E era uma relação muito boa, né? Porque ele é um orientador muito presente, né? Ele lia todos os capítulos, recomendava leituras e trabalhava direcionando, né, o próprio trabalho, né? Foi um intercâmbio muito rico, assim. Foi um orientador bem competente, bem próximo, assim. Eu conheço o professor Aldemaro desde o século passado, se a gente puder dizer assim. Quando eu estudei, eu me formei aqui na universidade, e assim que eu comecei a lecionar, em 77, eu já via o professor Aldemaro, embora naquela época não tivesse tido um contato mais direto com ele. Na medida em que eu fui me fixando nas ciências humanas e no curso de letras, então o professor Aldemaro foi um primeiro coordenador que eu tive bastante contato. Na PUC, como a gente costuma dizer, existe uma espécie de um adágio, né, que diz assim: eu sou filho da PUC. São aquelas pessoas que se formaram aqui e que continuam aqui. Eu sou, rigorosamente falando, um filho da PUC, no sentido de que eu passei 4 anos, de 61 a 64, estudando, fazendo o curso de letras na PUC, né? E depois, de 65 até 69, eu estive fora, porque foi quando eu comecei a minha profissionalização como professor na educação básica e no ensino médio, e voltei em 1970 como professor no curso de letras. Portanto, de todos esses anos, eu fiquei apenas 4 anos fora da PUC. Razão porque a PUC está realmente irresistivelmente incrustada na minha vida e na minha personalidade. A intelectualidade dele, uma pessoa que sempre marcou muito pela inteligência, pela cultura, pela ligação às questões mesmo assim, da intelectualidade. Eu acho que esse é o traço assim, que mais chama atenção nele. Assim. Uma pessoa muito admirável por isso, é uma pessoa que sempre chama atenção por isso também. Essa assertiva dele, ela vai numa direção assim, de uma construção mesmo, que eu diria assim, educacional, assim, no sentido de que ali ele marcou uma posição importante, assim, de que era a formação educacional. Não era só a questão da escola, era uma coisa a mais. Na direção, assim, da educação, né, do conhecimento. Eu acho que esse é um legado. Eu poderia falar sobre o meu pai, porque eu acho que ele tem muitas qualidades, mas uma coisa que eu acho muito marcante na personalidade dele é a integridade que ele tem. Ele é uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito justa, e uma pessoa muito honesta em tudo que ele faz. Eu gosto muito nele, do exemplo que ele me deu em relação à busca por conhecimento. Eu sempre o vi como uma pessoa muito voltada para o estudo, para o aperfeiçoamento, então isso me influenciou muito. Eu acho que essa é uma característica principal. Me toca muito nele, eu acho assim, que eu acabo tendo muito contato com pessoas que foram ex-alunos dele, que são ex-alunos dele e que falam muito bem dele. Então, assim, acho que ele é um profissional muito reconhecido, mas ao mesmo tempo ele é muito discreto, não é afetado. Então, isso acho é a característica dele que mais me toca hoje, que me faz ter mais orgulho e que eu tento me espelhar muito nisso. Acho isso muito interessante nele. O que eu tenho, assim, carrego comigo do meu pai e tive sempre a vida inteira é o bom caratismo, sabe? Integridade dele. Então, assim, é um exemplo assim, de pai, sempre foi um bom exemplo de pai, de marido para minha mãe. Então, assim, essa essência de família, de pai, sabe, eu carrego muito forte em mim. Ele abraçou a profissão dele, assim, com muito amor, sabe, muita dedicação. Então, acho que esse exemplo também a gente tira, assim, eu acho que todos os filhos tiraram para a vida também, sabe, de batalhar e lutar pela vida.
e nós somos todos pessoas muito íntegras, e esse espelho a gente teve dele. Ele é uma pessoa muito responsável em tudo que ele faz. Ele é pontualíssimo, é britânico. Nós tivemos muitos atritos, porque eu era mais informal nas coisas, atrasava um pouco em tudo. Ao longo da vida, ele sempre foi muito pontual, muito britânico. Eu acho isso uma característica positiva da personalidade dele. A personalidade dele é muito forte também, e ele é muito persistente naquilo que ele faz. É muito também carinhoso, muito responsável, são características dele a vida inteira.